Olá! Nesta aula falaremos sobre estruturas de decisão. Estruturas de decisão são recursos que permitem ao programador criar porções de código que serão executadas somente se uma determinada condição for avaliada como verdadeira. Para criarmos estruturas de decisão, utilizamos o bloco se. Mas antes, vamos criar algumas variáveis. Vou criar uma variável nota e vamos utilizá-la. Para tanto, vamos pegar um novo bloco, um bloco que ainda não utilizamos, que é o pad_com. O bloco pad ele permite que uma caixa de diálogo seja exibida e o usuário digite uma resposta a uma mensagem apresentada. Neste caso, a mensagem será: informe a nota do aluno. O bloco pad permite que se configure a resposta como texto ou número. Neste momento, vamos utilizar texto. Se executarmos o programa somente com este bloco, teremos uma caixa de texto onde vamos digitar um valor, uma nota, 10. Bem, se nós exibirmos agora o valor... Opa, vi o bloco errado. Imprime e utilizarmos o bloco nota para exibir a nota na tela, teremos o seguinte resultado: 10 e exibir-se o resultado 10. Veja, se pedirmos que seja fornecido um texto quando o usuário digitar a nota, mesmo que seja digitado um número, internamente a linguagem de programação vai interpretar aquele número como um texto, não como um valor numérico que possa ser trabalhado. Se queremos fazer algum tipo de processamento com este valor, precisamos então pedir um número. Vou afastar o bloco imprime. Vamos utilizá-lo daqui a pouco. Vou agora criar um bloco se. Coloquei o bloco se. O que nós queremos agora é exibir duas mensagens na tela. Cada uma dessas mensagens será exibida somente se uma determinada condição for avaliada como verdadeira. A condição padrão que nós vamos colocar para o bloco se é, vou pegar no bloco de lógica, o bloco de operações matemáticas e matemáticas lógicas, são na verdade operações relacionais, né? Igual, diferente, menor, menor, igual, maior ou menor, igual. E nós vamos comparar. Vou remover o bloco nota daqui. Vamos comparar. Se nota igual, vou mudar para maior igual. Vou utilizar o bloco numérico 6. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Se nota for maior ou igual que 6, imprima você foi aprovado. O que nós estamos dizendo é que se a nota digitada pelo usuário for maior ou igual que 6, a pessoa será aprovada e será exibida na tela a mensagem você foi aprovado. Mas e se a nota não for maior ou igual que 6? Vamos executar? Vou digitar um valor 7, que é maior ou igual, você foi aprovado. Agora eu vou digitar um valor menor do que 6, 5. Nada acontece. Por quê? Porque a condição avalia se a nota é maior ou igual que 6 e só exibe alguma mensagem se for maior ou igual que 6. Para que nós possamos exibir uma mensagem, caso a nota seja menor do que 6, vamos utilizar o bloco senão. O bloco senão está dentro do próprio bloco se, a opção senão. Clicamos na engrenagem e vamos arrastar o bloco senão logo para baixo do bloco se, dentro do editor de bloco. Agora, é necessário clicar de novo na engrenagem para que a caixa de edição de bloco desapareça.
Agora nós temos uma opção se não. Veja, se nota for maior ou igual que 6, faça, imprime e você foi aprovado. Se não, ele vai fazer outra coisa, o quê? Vou copiar o bloco imprime, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou mudar. Você foi reprovado. Reprovado. Então, se executarmos, vou digitar 7, maior ou igual que 6, você foi aprovado. Agora eu vou digitar um número menor que 6, 5. Você foi reprovado. Então, esta é a estrutura SI. Ela contém outras opções além desta opção, dessas opções SI e se não. Primeiro, antes de passar para essas opções, vamos dar uma olhada no código gerado. Em Portugal, nós temos aqui a criação da variável nota, var nota. Em seguida, a nota é atribuído. Aqui está sendo chamado um recurso chamado função, que converte o que o usuário tiver digitado para o número. Então, se o usuário digitar 10, 3, 5, 4, qualquer número, ele será convertido para uma representação interna de um número, porque o computador tem uma representação interna para números, que não é a mesma representação de um texto. E aqui é chamada a função leia, ou comando, se preferir, que vai exibir na tela a mensagem, forma a nota do aluno, e vai ser solicitada, né, para o usuário. Quando o usuário digitar, esse valor vai ser atribuído à variável nota. Aqui temos, então, a estrutura SI. Se nota for maior ou igual que 6, escreva você foi aprovado. Se não, escreva você foi reprovado. Observe que a estrutura SI tem um abre e fecha chaves para o SI e um abre e fecha chaves para o se não. Isso é chamado de estrutura de bloco. A estrutura SI trabalha com duas estruturas de bloco, uma para a seção SI e outra para a seção não. A gente chama de cláusula. Uma para a cláusula SI e outra para a cláusula se não. Em Lua, como é que fica esse código? Veja, para exibir uma mensagem em Lua, uma caixa de diálogo, é necessário criar uma função para isso. Neste caso, está sendo utilizada a palavra-chave function, está sendo atribuído um nome para a função e está sendo passado para essa função uma variável, como as variáveis que nós já utilizamos no programa. O que quer dizer isso? Que na hora que esta função for executada, teste prompt, ele vai receber um texto dentro desta variável, msg. Então, ele vai chamar, isso aqui é um objeto, todas as vezes que nós virmos uma palavra seguida de ponto, seguida de outra palavra, a primeira palavra é um objeto, a segunda palavra é um método daquele objeto. Você pode considerar um método como uma função, como um recurso que é executado, como um comando. Neste caso, ele escreve a mensagem que foi exibida e esse flush é uma característica da linguagem Lua. É necessário executar um flush para limpar uma memória especial chamada buffer. E em seguida é chamado o comando read, ou seja, o método read do objeto I/O. Bem, essa é a forma de Lua de exibir o que a gente chama de prompt, um local onde o usuário pode digitar um comando. Em seguida, é convertido para number, com a função toNumber, aquilo que for digitado pelo usuário. Veja como é que é feita a chamada dessa função testPrompt. TextPrompt e dentro de parênteses a mensagem que se quer exibir. Em seguida, esqueci de comentar, esse 10 aqui é porque o toNumber converte para diferentes bases numéricas. Bases numéricas são formas especiais de representar um número. A nossa base é decimal. Existe a base hexadecimal, a base binária, a base octal, mas foge do escopo do nosso curso. Então vamos trabalhar aqui com a base decimal. Então vem a estrutura if ou se, if, nota maior ou igual que 6, then, esse then equivale ao faça, da estrutura do bloco. Then, print, você foi aprovado. Else, que vale ao se não, em Lua. Print, você foi reprovado. Vamos ver como fica nas outras linguagens. Em JavaScript, novamente criando a variável, muito parecido
como que a gente viu aqui em Portugal, var nota. Em seguida, nota igual a number, novamente a função number. Só que para exibir a caixa de diálogo, essa caixa aqui, na tela, é chamado o método prompt do objeto window. Lembra? Quando a gente tem um nome, seguido de um ponto, seguido de outro nome, o primeiro nome é um objeto, o segundo nome é um método do objeto, ou função, ou comando do objeto. Neste caso, o prompt vai exibir a mensagem informe nota do aluno. Vai ser digitado o nome, ou a nota, digitei, e essa nota vai ser, então, encaminhada para estruturas if. If nota maior ou igual que 6, window alert. Alert corresponde ao comando print no JavaScript. Window alert, você foi aprovado. Else, que equivale à cláusula senão, window alert, você foi reprovado. Vejamos em MyScript. MyScript é um pouco mais simples, porque não é necessário declarar as variáveis. Então, nota igual core to number. MyScript tem um objeto especial chamado core. E dentro dele tem muitos métodos, muitas funções, muitos comandos. Um deles é toNumber, que converte qualquer texto digitado que esteja representando um número em uma representação interna binária. Ou seja, uma representação interna binária é a forma como o computador entende. E para exibir a caixa de diálogo de entrada, chamamos o método inputDialog do objeto system, informe a nota do aluno. Em seguida, é executada a cláusula, a declaração if nota maior ou igual que 6, ou seja, se a nota for maior ou igual que 6, system show message dialog, você foi aprovado. Se não, system show message dialog, você foi reprovado. PHP, novamente aqui está sendo criada a variável, lembrando que a diferença básica com outras linguagens de programação é que no PHP a gente começa o nome da variável com $, todas elas, $nota. Para que seja convertido para número, aqui se utiliza a função float_val, e em seguida se chama readLine para ler o dado que o usuário vai digitar. ReadLine informa a nota do aluno. Esse dado vai ser convertido para float. Float é um número em ponto flutuante, um número decimal, e é atribuído valor à nota. If nota maior ou igual que 6, print, você foi aprovado. Else, ou seja, você não, você foi reprovado. Portugal já vimos, vejamos em Python. Python, assim como Lua, requer a definição de uma função. Então aqui nós temos nota igual a none, criando a variável vazia. Em seguida é criada a função textPrompt. TextPrompt, assim como em Lua, vai receber o valor que vai ser exibido na tela dentro da variável MSG. Esse try aqui é uma declaração especial do Python que funciona para interceptar qualquer erro. Por exemplo, se acontecer algum erro durante a leitura do dado digitado pelo usuário, ele vai interceptar o erro e não vai fechar o programa. Caso contrário, ele fecharia o programa. Então, toda vez que a gente quer tomar cuidado para que o programa não feche caso ocorra um erro, a gente utiliza essa declaração try. Em seguida, return raw input. Raw input é uma função que recebe um dado digitado pelo usuário. O usuário digita, quando aperta Enter, ele vai ser atribuído à variável MSG. Esse except faz parte da declaração try. Então, se ocorrer um erro, o nome do erro vai ser colocado nessa variável, name erro, e vai ser, então, executado o comando input MSG, no lugar do raw input. Porque, caso o raw input falhe, ele vai tentar utilizar a função input. Aqui nós temos novamente sendo atribuída a variável nota, o texto digitado, estamos chamando aqui a função textPrompt, e ele é convertido para float. Float é um número em ponto flutuante, ou seja, um número decimal. Esse número é convertido para float e colocar na variável nota. Em Python, a declaração if não tem o abre e fecha chaves. Então a gente vai ter if nota maior ou igual que 6, é o dois pontos que funciona como o faça. Logo depois da expressão lógica, que nesse caso aqui é nota maior ou igual que 6, a gente coloca dois pontos e logo depois disso coloca o comando que quer que seja executado caso essa declaração if seja avaliada como verdadeira. No else temos algo parecido, com dois pontos logo em seguida, else,
print e você foi reprovado. Há uma particularidade com relação ao Python. Em Python, como nós não temos o abre e fecha chaves para delimitar o início e o fim, vamos dar uma olhada aqui em JavaScript. Veja, toda declaração tem um abre chaves e um fecha chaves. Abre chaves e um fecha chaves, que diz a ele o que deve ser executado caso aquela declaração seja avaliada como verdadeira. Já em Python, o que diz isso é a indentação, o espaçamento. Então, tudo que está espaçado aqui vai ser considerado como fazendo parte dessa declaração. No caso do try, como é uma declaração dentro de outra declaração, é necessário mais uma indentação. Para quê? Para que o compilador Python saiba que este return pertence a este try e não ao bloco principal. Da mesma coisa no except, a gente coloca novamente um novo recuo, a indentação é um recuo, para que ele saiba que return input msg pertence a exception e não a def. Def é a forma de definir qualquer função em Python. É o equivalente ao function aqui não tem function, deixa eu ver. É equivalente ao function do Lua. Então, quando eu quero criar uma função em Lua, eu faço function, defino a função e no final coloco end para finalizar a função em Lua. A cláusula return, na verdade é uma declaração também, né? Uma palavra-chave return significa que eu quero retornar da função o resultado deste código que vem logo a seguir. Em MyScript não é necessário a definição dessas funções, porque ele já tem os métodos embutidos. Assim como em JavaScript também não é necessário, porque ele já tem os métodos embutidos. Em PHP também não precisamos, porque tem um método embutido. Em Portugal também não. Precisamos em Python, precisamos em Lua. É isso.